Economia na real e ponto. Uma semana mais curta, com o feriado de Sexta-feira da Paixão, nós tivemos como destaque, de novo, inflação e contas públicas. A inflação, que foi divulgada na terça-feira, medida pelo IPCA 15, veio em 0,36%, um pouquinho acima da expectativa, que era de 0,32%. Assim, em um ano, a inflação medida por esse índice está em 4,14% e no ano de 2024 em 1,46%. O principal grupo que acelerou os preços em março foi alimentos e bebidas. Além da inflação divulgada pelo IBGE, nós tivemos também a ata do Copom, do Comitê de Política Monetária, que na semana anterior havia cortado a Selic em 0,5 ponto. E não teve novidade, não. O Banco Central está mais conservador e no inglês esse termo é hawkish, porque é o falcão. Quando você ouviu o dovish, é o pombo. Então, quando o Banco Central tiver dovish, que ele está igual um pombinho, então ele está mais propício a cortar mais os juros, a cortar mais rápido, e quando ele está hawkish é porque ele está pisando no freio do corte de juros. E foi isso que ele deixou claro na ata. As incertezas externas, ou seja, a inflação nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos realmente começarão a cortar os juros, a expectativa é junho, e as incertezas internas, o fiscal no Brasil e, além do fiscal, o comportamento forte da economia, que mais uma vez foi referendado pela geração de empregos formais. O CAGED veio forte em fevereiro. Foram gerados 306.111 novos postos de trabalho, com o setor de serviços empregando mais de 190 mil, seguido depois com um bom desempenho pela indústria, 54 mil e alguma coisinha, e a construção civil com mais de 35 mil, o comércio com 19 mil, e lá na rabeirinha o agro com quase 4 mil novos postos. Mas todos os setores empregaram mais do que demitiram e o número veio parrudo. A expectativa mais otimista é que esse número pudesse chegar a 330 mil. Veio 306.111, mas é uma geração forte que preocupa o Banco Central. Por quê? O setor de serviços está sendo monitoradíssimo pela autoridade monetária, porque a inflação do setor de serviços está rodando na casa de 5%. E a meta para esse ano de 2024 para a inflação em geral, para o IPCA, é 3%. Então é por isso que o Banco Central está mais hawkish, está com cara de falcão e deixou claro que vai cortar os juros em 0,5 ponto percentual na reunião de maio, e junho a Deus pertence. Assim, o Banco Central vai passar a fazer o que o Banco Central americano tem feito, ficar de olho nos fatos da economia, nos números da economia, nas entregas da economia, para tomar a sua decisão de política monetária. Isso indica que nós estamos chegando perto da Selic terminal. E com isso, com essa ata, muita gente mudou a expectativa para a Selic no final do ano. Já há um consenso aí de 9,75%. Eu continuo cravando os meus 10%. Isso porque eu não acredito no fiscal, ou não acredito que o governo vai conseguir entregar a meta estabelecida pelo arcabouço fiscal, que é de um déficit de até 0,25% do PIB. As contas do Tesouro em fevereiro vieram com o pior número desde que a série começou a ser divulgada em 1997, um rombo de cerca de 58 bilhões. Está certo que desses 58 bilhões, 30 bilhões são referentes a pagamento dos precatórios, mas mesmo assim o déficit seria de 28 bilhões. O problema não é o fato, o governo está conseguindo até arrecadar um pouco mais, mas ele está gastando muito mais do que ele arrecada. Esse é o problema, que a equação não fecha. E acho que o governo vai ter que mexer nessa meta de até 0,25 de déficit. Se ele passar para meio, eu sinceramente acho que em ano eleitoral e com a sede de gastar que o governo está, ele deveria alterar já para 1, porque eu disse isso aqui e vou repetir. Pior do que já é ruim
mexer na meta de 0,25 para meio. Mas pior do que alterar a meta é não entregar a meta que já foi modificada, né, de forma negativa. Então, gente, vamos ver o que o governo vai fazer daqui para frente, o que ele vai entregar. O que mais que nós tivemos? Já falei do CAGED, já falei da ata do Copom e da inflação. Nós tivemos também uma entrevista do Haddad à CNN. Essa entrevista foi concedida na quarta-feira e nela ele fala que o controle de preços da Petrobras e o controle de investimentos da Petrobras está nas mãos de Lula. Disse também que não vê problema nenhum do governo discutir um aumento, né, na participação do governo no Conselho da Eletrobras, que já foi privatizada. E é por isso e por outras que o Goldman Sachs soltou um relatório para os seus clientes, aconselhando a vender empresas estatais brasileiras ou que tenham participação do governo, pela possibilidade de ingerência política depois do fato do não pagamento dos dividendos extraordinários da Petrobras. E se isso não bastasse, na quarta-feira também nós tivemos o JP Morgan. O JP Morgan tem um índice que chama MSCI Brasil. Ele acompanha o Brasil, acompanha vários países. O índice de pior desempenho do JP Morgan, que é o maior banco de investimentos do mundo, é o índice do Brasil, é o que tem o pior desempenho. São 56 das principais empresas brasileiras que compõem esse índice, e 30% composto por empresas financeiras, pelos bancos, que sempre performam bem no Brasil. Mas o que está impactando muito a performance desse índice é o comportamento das ações da Petrobras e da Vale. E assim o JP Morgan constatou que o mercado de ações brasileiros, dentro da metodologia que ele usa para acompanhar os mercados, é o pior do mundo. E isso reforça aquela minha tese que eu venho falando aqui, que o governo está ficando doido, que ele tem que defender o mercado de capitais e não acabar com o mercado de capitais, porque o mercado de capitais é o mercado mais nobre, é aquele que permite que as pessoas participem no financiamento do crescimento da economia do país. O Brasil tem a 9ª economia do mundo e, em relação ao mercado de capitais, ele representa 1% do volume global do mercado de capitais do planeta. Portanto, a 9ª economia só representa 1%. Essa é a forma que temos tratado o nosso mercado de capitais. E é por isso que o nosso crescimento é tão medíocre. O Estado, não é função do Estado fazer crescimento econômico. A função do Estado é dar condições para que a iniciativa privada produza bens e serviços dentro de um ambiente regulado, sem segurança jurídica. E isso não acontece no nosso país faz tempo. E o nosso mercado está definhando de novo. E essa ingerência do governo na Petrobras, na Vale, na Eletrobras, está deixando a imagem do mercado brasileiro abalada. A nossa bolsa, a B3, tem negociado volumes ridículos, volumes inferiores a 20 bilhões por dia. Segundo a própria B3, depois de 7 anos seguidos, com o crescimento do número de CPFs, de investidores, pessoas físicas, na B3, pela primeira vez, esse número foi reduzido em 2023. Gente, vamos salvar o mercado de capitais, não a ingerência política, e pelo fortalecimento do mercado através da criação de mecanismos, né, de participação das pessoas no financiamento do crescimento do país, e não essa ingerência política do Estado que só destrói valor das nossas empresas, porque nós brasileiros somos os acionistas das empresas estatais que vão perdendo valor na bolsa, e uma bolsa que vai perdendo investidores. Quanto mais tacanho, quanto menor o volume de negócios de um mercado, menos conceituado ele é e menos atrativo ele se torna. Bom, enfim, era o que eu tinha para essa semana. Feliz Páscoa para todos.